João pisou no acelerador com hesitação, o carro avançando devagar pelas ruas movimentadas de Lisboa. De repente, Miguel, o instrutor ao seu lado, estendeu a mão e puxou o freio de mão, fazendo o veículo parar abruptamente no meio da via, ignorando os buzinaços dos motoristas atrás. João, não consigo mais fingir, disse Miguel com a voz trêmula, os olhos fixos nos dele, revelando um desejo que abalaria para sempre a vida do jovem aluno. O coração de João disparou como um motor fora de controle. Ele, um rapaz de 25 anos criado em uma família conservadora de Almada, subúrbio ao sul do Tejo, nunca havia admitido para si mesmo os sentimentos que nutria por outros homens. A aula de condução, que deveria ser apenas uma etapa para obter a carta, transformara-se em um campo minado de emoções. Miguel, com seus 30 anos, experiente e confiante, era o tipo de homem que João admirava secretamente, alto, atlético, com um sorriso que iluminava o habitáculo do carro. Mas agora, com o carro parado e o trânsito caótico ao redor, João sentia o peso do mundo caindo sobre seus ombros. O quê? O que você quer dizer? Gaguejou ele, fingindo confusão enquanto seu estômago se revirava. Miguel respirou fundo, olhando para o para-brisa como se buscasse coragem nas nuvens passageiras. Desde a primeira aula, eu vi algo em você. Não é só atração física, João. É algo mais profundo. Eu sou gay, e acho que você também é. Mas eu sei o risco que isso representa aqui em Portugal, com as famílias, a sociedade. Eu parei o carro porque não aguento mais esconder. As palavras pairaram no ar como fumaça de escapamento. João sentiu um pânico crescente. Sua mente voltou para casa, para o pai, um homem rígido que trabalhava na construção civil e pregava valores tradicionais à mesa de jantar, citando a Bíblia e criticando as paradas do orgulho em Lisboa como aberrações. Sua mãe, devota católica, sonhava com netos e um casamento na igreja. Como ele poderia enfrentar isso? Naquela tarde, após o incidente, João saiu do carro tremendo e pegou o metrô de volta para casa, ignorando as mensagens de Miguel pedindo para conversarem. Ele se trancou no quarto, o som do rio Tejo ao fundo misturando-se aos seus pensamentos turbulentos. Por que agora? Porque com ele. João havia se inscrito na escola de condução para ganhar independência, para escapar da rotina sufocante de seu emprego como assistente em uma loja de eletrônicos. Mas Miguel havia mudado tudo. Nos dias seguintes, as aulas continuaram, mas com uma tensão palpável. Miguel mantinha o profissionalismo, corrigindo posturas e manobras, mas seus olhares se cruzavam no retrovisor, carregados de promessas não ditas. João começou a questionar sua própria identidade. Noites insones passavam revivendo memórias de infância, o desconforto nas festas da escola onde as meninas flertavam com ele, a atração secreta por um colega de futebol. Ele pesquisava no celular, em modo anónimo, sobre comunidades LGBT em Portugal, lendo sobre a legalização do casamento gay em 2010, mas também sobre os preconceitos persistentes em áreas rurais e famílias tradicionais. Eu não sou assim, repetia para si mesmo, mas o coração traía a mentira. Uma noite, após uma aula particularmente intensa onde Miguel o elogiou por uma manobra perfeita, João aceitou um café após o horário. Sentados em uma esplanada no bairro Alto, com o sol poente tingindo o céu de laranja, eles conversaram sobre tudo, menos o elefante no quarto. Minha família me deserdou quando eu saí do armário aos 22, confessou Miguel, mexendo o café com uma colher. Meu pai era pescador em Setúbal, homem do mar, duro como rocha. Ele disse que preferia me ver morto, desonrando o nome da família. João ouviu em silêncio, o peito apertado. Ele imaginava a mesma cena em sua casa, o pai batendo na mesa, a mãe chorando, os irmãos virando as costas. Mas ali, com Miguel, ele se sentia vivo pela primeira vez. E você? Como lida com isso? Perguntou Miguel, os olhos penetrantes. João hesitou, mas algo se quebrou dentro dele. Eu não lido. Eu ignoro. Foi o começo de uma confissão relutante, palavras saindo aos tropeços como um carro em primeira marcha. À medida que as semanas passavam, a relação evoluía em segredo. Encontros furtivos em parques, mensagens codificadas, toques acidentais durante as aulas. João sentia uma euforia misturada a terror. Ele mentia para a família sobre horários extras no trabalho, mas o peso da duplicidade o consumia. Um dia, durante uma aula na Serra de Sintra, com as curvas sinuosas testando sua habilidade, Miguel tocou sua mão no câmbio. Você é bom nisso, João. Mas e na vida real? Está pronto para dirigir seu próprio destino? As palavras ecoaram como um desafio. João parou o carro no mirador, o Atlântico brilhando ao longe. Eu tenho medo, Miguel. Medo de perder tudo. Naquele momento, eles se beijaram pela primeira vez, um beijo hesitante mas carregado de anos reprimidos. O mundo pareceu parar, mas a realidade logo voltou com uma ligação do pai de João. Onde você está, filho?
A janta está na mesa. Ele correu para casa, o gosto de Miguel nos lábios como um segredo perigoso. Mas o conflito interno só crescia. João se via dividido entre o amor nascente e o dever familiar. Ele começou a evitar Miguel, cancelando aulas, mas o instrutor persistia, enviando mensagens que imploravam diálogo. Não fuja de quem você é, dizia uma delas. Finalmente, em uma noite chuvosa, João confrontou seus demônios. Caminhando pelas ruas molhadas de Alfama, ele pensou nas escolhas, continuar a farsa ou abraçar a verdade, custe o que custar. Ele marcou um encontro com Miguel em um café discreto. Eu quero tentar, disse ele, a voz firme pela primeira vez. Mas mal sabia que essa decisão desencadearia uma cadeia de eventos que testaria limites morais e emocionais. A família de João, suspeitando de algo, começou a pressioná-lo sobre uma namorada imaginária. E Miguel, com seu passado traumático, carregava segredos que poderiam destruir tudo. A chuva caía impiedosa sobre as calçadas de Lisboa, transformando as ruas em rios improvisados. João e Miguel sentaram-se em um canto escuro do café, as xícaras de café esfriando enquanto discutiam o futuro incerto. Não podemos continuar assim, escondidos como criminosos, disse Miguel, a voz baixa para não atrair olhares curiosos. João assentiu, mas o medo o paralisava. Ele imaginava o escândalo, vizinhos fofocando, amigos se afastando, o emprego em risco em uma sociedade onde, apesar das leis progressistas, o preconceito ainda se escondia em olhares e comentários sussurrados. Nos dias seguintes, a relação se intensificou. Eles passavam fins de semana em Sintra, caminhando por trilhas florestais onde podiam ser eles mesmos, longe dos olhos da capital. Miguel contava histórias de sua juventude, a descoberta da sexualidade em uma viagem a Porto, o primeiro amor não correspondido, a rejeição familiar que o levou a se mudar para Lisboa e se tornar instrutor de condução. Eu dirijo vidas, João. Ajudo pessoas a tomar o controle. Agora, quero ajudar você. João, por sua vez, abria-se sobre sua infância opressiva, o pai autoritário, a mãe submissa, os irmãos que seguiam o roteiro tradicional de casamentos e filhos. Mas o idílio era frágil. Uma tarde, durante uma aula, o carro quebrou em uma estrada secundária perto de Cascais. Enquanto esperavam o reboque, Miguel revelou um segredo sombrio. Eu fui casado uma vez, com uma mulher, para agradar minha família. Durou 2 anos de mentiras. João sentiu uma pontada de traição. Por que não me disse antes? Miguel baixou a cabeça. Tive medo de você me julgar. Foi uma escolha errada, paguei caro com depressão e divórcio. Essa revelação abalou João, que começou a questionar a confiança. Ele se via em um espelho, estaria repetindo o erro, vivendo uma mentira. Em casa, a pressão familiar aumentava. O pai de João, Manuel, um homem de 55 anos com mãos calejadas de anos na construção, insistia em apresentá-lo a filhas de amigos. Você precisa se casar, filho. A vida não é só trabalho. João inventava desculpas, mas o stress o consumia. Ele perdeu peso, dormia mal, e suas aulas de condução sofriam. Miguel notava, você está distraído. Isso pode ser perigoso na estrada, e na vida. Um dia, em uma manobra arriscada na ponte 25 de Abril, João quase causou um acidente, o carro derrapando perigosamente. Miguel assumiu o controle, salvando-os. Veja o que o segredo faz com você. Determinado a enfrentar a verdade, João planejou contar à família. Mas antes, uma traição veio de onde menos esperava. Seu irmão mais novo, Pedro, de 20 anos, descobriu mensagens no celular de João e confrontou-o: você é doente. Isso vai matar o pai. Pedro, influenciado pelo conservadorismo familiar, ameaçou revelar tudo. João implorou silêncio, mas Pedro, em um ato de lealdade distorcida, contou aos pais. A casa explodiu em caos. Manuel gritou, chamando de vergonha, enquanto a mãe chorava, rezando o terço. Como você pode fazer isso conosco? Berrou o pai, expulsando-o de casa com uma mala improvisada. João correu para Miguel, que o acolheu em seu apartamento modesto no Chiado. Você não está sozinho, consolou, mas o dano estava feito. João sentia a perda como uma ferida aberta, a família, o lar, a identidade rasgada. Ele questionava sua escolha, valia a pena o amor por tanta dor? Miguel, vendo o sofrimento, propôs uma fuga temporária para o Algarve, para clarear as ideias. Na viagem, pelas estradas costeiras, eles discutiram moralidade. É errado amar? Perguntou João. Não, mas a sociedade nos faz pagar caro, respondeu Miguel. No Algarve, em uma praia isolada perto de Faro, eles encontraram paz momentânea. Caminhando pela areia, mãos dadas, João sentiu liberdade. Mas uma ligação de Pedro mudou tudo, o pai teve um infarto. Culpa sua.
O pânico tomou conta. João voltou correndo para Lisboa, deixando Miguel para trás. No hospital, viu o pai frágil na cama, tubos e monitores ao redor. Manuel, ao acordar, olhou para ele com olhos frios. Você causou isso. Saia daqui. A mãe, dividida, implorou reconciliação, mas o abismo era profundo. João se viu em uma encruzilhada moral: abandonar Miguel para reconquistar a família ou persistir no amor, arriscando isolamento permanente. Ele escolheu o meio-termo, mentindo novamente, foi um mal-entendido. Não sou gay. Mas a mentira pesava como chumbo. Miguel, ao saber, sentiu-se traído. Você me usa como escape e depois nega tudo. Uma briga explosiva seguiu, com acusações voando como faíscas. Eu sacrifiquei minha família por você, gritou João. E eu sacrifiquei minha paz por alguém que não se assume, rebateu Miguel. A separação veio como um acidente inevitável. João voltou para casa, aceito condicionalmente, mas sob vigilância. Ele terminou as aulas de condução com outro instrutor, passando no exame por pouco. Mas a vitória era vazia. Noites solitárias o faziam refletir sobre o preço da covardia. Ele via notícias sobre direitos LGBT em Portugal, paradas em Lisboa, mas se sentia um estranho. Um encontro casual com Miguel em uma rua do bairro Alto reacendeu a chama, mas ambos hesitaram. Meses se passaram como nuvens carregadas sobre o Tejo. João, agora com a carta de condução, dirigia sozinho pelas avenidas de Lisboa, mas cada curva lembrava Miguel. Ele trabalhava mais horas na loja, evitando a família o máximo possível. O pai, recuperado do infarto, tratava-o com frieza, como se João fosse um estranho. A mãe tentava mediar, mas o silêncio era ensurdecedor. João se inscreveu em um grupo de apoio LGBT online, anonimamente, lendo histórias semelhantes, rejeições, reconciliações falhadas, vidas reconstruídas. Uma noite, navegando pelas redes, ele viu uma postagem de Miguel, uma foto em uma parada do orgulho, sorridente ao lado de amigos. O ciúme mordeu como uma serpente. Ele seguiu em frente, pensou João, mas o coração dizia o contrário. Ele mandou uma mensagem: podemos conversar. Miguel respondeu seco: para quê? Você escolheu. Mas concordou em se encontrar em um banco no Jardim da Estrela. Sob as árvores centenárias, eles se sentaram, o ar carregado de tensão. Eu errei, Miguel. Neguei tudo por medo. Miguel cruzou os braços. Medo é compreensível, mas traição não. Você me fez questionar meu valor. João contou sobre o infarto, a pressão, as noites insones. Eu paguei caro. Perdi você, quase perdi minha família. Miguel amoleceu ligeiramente. E agora? O que quer? João respirou fundo. Uma segunda chance. Para ser honesto comigo mesmo. Eles conversaram por horas, desenterrando mágoas, reconstruindo pontos frágeis. A reconciliação foi lenta, como aprender a dirigir novamente. Encontros discretos, promessas de transparência. Mas a sociedade interveio. Um colega de trabalho de João, homofóbico, espalhou rumores após vê-los juntos. O chefe, conservador, o demitiu sob pretexto de redução de pessoal. João se viu desempregado, dependente da família novamente. O pai, ao saber, explodiu: veja o que suas escolhas causam. João confrontou-o pela primeira vez. Minhas escolhas? Ou o seu preconceito? A discussão escalou, com Manuel ameaçando deserdá-lo. Miguel, solidário, ofereceu ajuda: venha morar comigo. Vamos enfrentar juntos. Mas João hesitava, temendo mais perda. Ele procurou emprego em Porto, pensando em uma fuga. Lá, em uma entrevista, conheceu Luís, um homem gay assumido, gerente de uma empresa progressista. Luís furtou abertamente, oferecendo não só o emprego, mas uma vida sem esconderijos. Em Porto, as coisas são mais liberais, disse ele. João sentiu tentação, uma nova identidade, longe dos conflitos de Lisboa. De volta, ele contou a Miguel sobre a oferta. É uma chance de recomeçar. Miguel viu isso como traição. Recomeçar sem mim? Depois de tudo. A briga foi feroz, com acusações de infidelidade emocional. Você nunca se comprometeu de verdade, gritou Miguel. João partiu para Porto, aceitando o emprego, mas o coração dividido. Com Luís, ele experimentou liberdade, jantares públicos, beijos sem medo. Mas algo faltava: a profundidade que tinha com Miguel. Meses em Porto trouxeram clareza. João via casais gays felizes, famílias aceitando, mas sentia saudades de Miguel. Uma ligação da mãe mudou o curso: seu pai quer falar.
Ele está refletindo. Voltando a Lisboa para o Natal, João encontrou o pai mudado. Eu errei, filho. O medo me cegou. Não quero perder você. Lágrimas fluíram, uma reconciliação tentativa. Mas e Miguel? João o procurou, encontrando-o em uma aula de condução. Eu voltei. Para nós. Miguel, magoado, hesitou. E o cara em Porto? João explicou, foi um erro. Uma fuga. Eles se abraçaram, mas o dano persistia. Miguel revelou que, na ausência de João, havia se envolvido brevemente com outro, por solidão. Não significou nada, mas eu traí nossa memória. João sentiu o golpe, questionando confiança. Todos pagamos preços, disse ele. A relação renasceu, mas com cicatrizes. Eles enfrentaram a sociedade juntos, participando de eventos LGBT, confrontando preconceitos. João encontrou emprego novo, em uma ONG de direitos humanos. Mas um conflito final surgiu. A família de Miguel, após anos, procurou reconciliação, mas condicionada a voltar ao normal. Miguel recusou, escolhendo João. O preço da liberdade é alto, mas vale. O sol de verão batia forte nas praias de Costa da Caparica, onde João e Miguel passavam um dia raro de tranquilidade. Mas mesmo ali, sombras pairavam. João, agora 26, refletia sobre o ano turbulento, perdas, ganhos, decisões que moldaram sua alma. Às vezes penso se valeu a pena, confessou Miguel, enquanto as ondas lambiam seus pés. Miguel, com uma cicatriz emocional visível nos olhos, respondeu, vale se formos fiéis a nós mesmos. De volta a Lisboa, a vida cotidiana testava sua resiliência. João trabalhava na ONG, ajudando jovens LGBT em crise, canalizando sua dor em propósito. Miguel continuou como instrutor, mas agora dava palestras em escolas sobre aceitação. Sua relação era pública, mas não sem custos, olhares hostis em restaurantes, comentários online venenosos. Um dia, um ex-aluno de Miguel, conservador, o confrontou, você corrompe jovens. Miguel manteve a calma, mas o incidente abalou-o. A família de João progredia lentamente. O pai, Manuel, convidava-os para jantares awkward, tentando entender. Eu vi na TV sobre esses direitos. Talvez eu esteja errado. Mas velhos hábitos morriam devagar. Pedro, o irmão, ainda distante, murmurava desaprovação. João pagava o preço emocional, mas via crescimento. Uma noite, em uma discussão familiar, ele defendeu sua identidade. Amor não é escolha, pai. É quem sou. Manuel, pela primeira vez, ouviu sem interromper. Miguel enfrentava seus próprios demonios. Seu passado casamento o assombrava, com a ex-esposa reaparecendo, pedindo closure. Eu te perdoo, mas e você se perdoa? Perguntou ela em um encontro tenso. Miguel voltou para casa abalado, questionando escolhas passadas. João o apoiou, todos erramos. O importante é aprender. Mas uma revelação veio, Miguel havia escondido uma dívida de jogo de sua juventude, que agora ameaçava sua estabilidade. Eu apostava para escapar da dor, admitiu. João sentiu outra camada de traição. Mais segredos. A briga foi intensa, com João considerando o fim. Eu sacrifiquei tudo por você. Miguel implorou, deixe-me consertar. Ele vendeu bens para pagar a dívida, provando compromisso. Mas o trust estava fraturado. João procurou conselho no grupo de apoio, ouvindo histórias de casais superando infidelidades emocionais. Um ponto de virada veio em uma manifestação em Lisboa pelo Dia do Orgulho. João e Miguel marcharam juntos, bandeiras arco-íris ao vento. Ali, cercados por milhares, eles sentiram pertencimento. Mas um ataque verbal de contra-manifestantes os lembrou da realidade, voltem para o armário. Miguel defendeu João, quase levando a uma briga física. No hospital, com um corte no braço, Miguel disse, eu lutaria por você de novo. A pressão social culminou quando a ONG de João foi alvo de uma campanha online difamatória, acusando-os de promover perversão. João, como porta-voz, enfrentou entrevistas, expondo sua história. Eu perdi família, emprego, mas ganhei autenticidade. A visibilidade trouxe apoio, mas também ameaças. Miguel, protetor, sugeriu cautela, não vale morrer por isso. João rebateu, vale viver por isso. Em uma viagem à Madeira, para escapar, eles refletiram sobre o futuro. Casamento. Filhos? Perguntou João. Miguel sorriu, por que não? Portugal permite. Mas dúvidas morais persistiam, estavam impondo sua escolha à sociedade. Um encontro com um casal mais velho, juntos há 40 anos apesar de tudo, inspirou-os.
O amor vence, mas com batalhas, disse o idoso. De volta, um confronto final com a família de Miguel. Seu pai, doente, chamou, eu errei. Aceite meu perdão. Miguel, com João ao lado, respondeu, aceito, mas não mudo quem sou. O pai, em lágrimas, abençoou-os. Foi uma vitória amarga, com anos perdidos. João, fortalecido, escreveu um diário de suas jornadas, pensando em publicar. Mas uma traição final veio de Pedro, ele vazou detalhes familiares para a imprensa, por ciúme. O escândalo abalou todos. João confrontou-o, porquê? Pedro admitiu, eu invejo sua coragem. A reconciliação familiar veio, mas custosa. Com o outono chegando, folhas caindo como memórias descartadas, João e Miguel solidificavam sua união. Eles se mudaram para um apartamento em Belém, perto do rio, simbolizando um novo começo. João publicou seu livro anónimo sobre experiências LGBT em Portugal, tornando-se um sucesso underground, inspirando outros. Miguel abriu uma escola de condução inclusiva, com programas para minorias. Mas o preço persistia. Amigos perdidos, saúde mental abalada, finanças apertadas. Em uma terapia conjunta, eles desenterravam traumas. Eu me sinto culpado pelo infarto do meu pai, admitiu João. E eu pela minha família quebrada, disse Miguel. O terapeuta guiava, culpa é corrente, quebrem-na com perdão. Um clímax veio a uma conferência LGBT em Coimbra. João palestrava, compartilhando sua jornada. Miguel, na plateia, orgulhoso. Mas um éclair interrompeu, vocês destroem valores tradicionais. João rebateu calmamente, amor não destrói, preconceito sim. Aplausos seguiram, mas o incidente destacou divisões sociais. Em casa, eles discutiam ética, é certo impor nossa visibilidade. Miguel argumentava, sim, para mudar mentes. João concordava, mas via nuances. Uma visita surpresa da mãe de João trouxe calor, eu aceito você. E Miguel? Foi um momento de cura. Mas uma escolha controversa surgiu, adotar uma criança. Estamos prontos? Perguntou João. Miguel entusiasmado, sim, para dar o que não tivemos. Mas debates éticos, sociedade aprovaria. Família reagiria. Eles prosseguiram, enfrentando burocracia e julgamentos. No final, em uma noite estrelada no Castelo de São Jorge, eles renovaram votos privados. Pelo que pagamos, valeu, disse João. Miguel beijou, sempre. E você, leitor, acha que negar a si mesmo por pressão social é uma escolha moralmente defensável?